TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp. A maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Lembrando, gente, eu nunca falo isso aqui, que o nosso e-mail é TV Correio da Manhã, o manhã não tem acento, tá? Tudo junto, letra minúscula, tvccorreiodamanhã@gmail.com, você pode mandar para cá, conforme está aí na sua tela. Você pode mandar para cá seu e-mail, flagrou alguma situação, tirou uma foto, fez um vídeo, manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu totalmente fechado, chuvinha fina, pelo menos não foi aquele toró, aquela chuva forte que a gente presenciou ao vivo, o início dela aqui no nosso jornal, né? Nosso repórter Gabriel Toledo estava ao vivo ontem falando sobre a paralisação dos rodoviários no terminal. E começou a chover bastante forte naquele momento e a gente mostrou ao vivo, e essa chuva a gente já vai mostrar, pegou todo mundo de surpresa, alagou ruas, pois é. Mas hoje, por enquanto, está essa chuvinha fina e a gente espera que assim continua. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 21 de maio. Prefeito Ingo Rames decreta intervenção na empresa Turpi Transporte em Petrópolis após o terceiro dia consecutivo de paralisação no transporte público da cidade. Você vai ver também que chuva forte logo nas primeiras horas da manhã de ontem alaga diversas ruas em Petrópolis. Fiscalização identifica irregularidades em bancos de Teresópolis. E você acompanha também que prédio histórico dos Correios de Petrópolis é colocado à venda. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, também nas bancas, aqui na nossa região, Correio Petropolitano, apenas R$ 2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Por lá, na linha vermelha, chegada do publicitário Eduardo Fischer organiza a campanha de Flávio e agrada a Faria Lima, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Outro destaque aqui na nossa primeira página, Lerge destina 65 milhões de reais para cidades fluminenses. Recursos vão ajudar 37 municípios na recuperação da infraestrutura danificada pelas chuvas. Destaque da nossa página 12, pois é, porque não foi só Petrópolis que foi atingida pela forte chuva de ontem, outros municípios também. Ainda na nossa primeira página, Banco Master, as delações não são essenciais. Está na página 5 no Correio Político e no nosso texto legenda seminário sobre IA nas eleições, conta com Nunes Marques e Mendonça. Está aqui destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Mas a gente tem que falar agora, vamos para as notícias de Petrópolis, porque a gente tem que falar sobre a crise do transporte público depois de 3 dias consecutivos de paralisação. Hoje, os ônibus da Turpi
estão circulando na cidade. Os ônibus da empresa Turp voltaram a circular na cidade depois de 3 dias de paralisação dos rodoviários. Isso aconteceu depois que o prefeito Ingo Rames, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, decretou na noite de ontem a intervenção da empresa Turp Transporte após o 3º dia consecutivo de paralisação no transporte público da cidade. Pois é, o anúncio foi feito pelo prefeito em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do presidente da CPTrans, que é a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, o Luciano Moreira, e também ao lado do procurador-geral do município, Fernando Fernandes. Segundo o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, a medida tem como objetivo garantir a retomada gradual da operação dos ônibus já a partir da madrugada de hoje, o que já está acontecendo porque os ônibus da Turp já voltaram a circular na cidade, garantindo aí o ir e vir dos petropolitanos, aqueles que precisam ir para a escola, aqueles que precisam ir para o trabalho. Pois é, e agora a gente vai ver o que aconteceu ao longo do dia de ontem, porque foi o 3º dia de paralisação. Ontem, quarta-feira, paralisação dos rodoviários da empresa Turp. Estava insustentável essa situação. E esse movimento começou nas primeiras horas de segunda-feira. E é óbvio que afetou a circulação dos ônibus em diferentes regiões da região, causando transtornos para os petropolitanos que dependem do transporte naquelas linhas operadas pela Turp. Vamos ver então como foi o dia de ontem, o 3º dia de paralisação. Vamos conferir. Nesta terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou em nota que mantém o contato contínuo com a empresa e com a Prefeitura de Petrópolis para buscar soluções relacionadas às demandas da categoria. A entidade também informou que vai participar na próxima sexta-feira de uma audiência no Ministério Público do Trabalho, dando continuidade às tratativas envolvendo a situação dos trabalhadores. Já a Turp Transportes informou em uma nota divulgada às 7h20 da noite desta terça-feira que os créditos do Vale Alimentação dos rodoviários já estavam disponíveis para uso desde a manhã do mesmo dia. A empresa também afirmou que a operação dos ônibus começou a ser retomada gradativamente ao longo do dia, principalmente pela linha 700 entre Itaipava e o centro, além de linhas da região de Itaipava. Segundo a empresa, estavam em circulação as linhas 700 Terminal Itaipava, 705 Cuiabá, 711 Posse, 712 Rio Bonito, 713 Vila Rica, 717 Posse e 728 Juriti. E aí, gente, o que aconteceu? Ainda no dia de ontem, antes do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, decretar intervenção na empresa Turp, antes disso acontecer, era ali 6h15 da tarde, a Turp Transporte enviou uma nota informando o seguinte, que, abre aspas, é impossível pagar o adiantamento salarial da categoria previsto para ontem, quarta-feira, dia 20, devido à manifestação ilegal dos rodoviários que já perdurava 3 dias. E continua a nota. A empresa destaca que, para se manter e cumprir com as obrigações essenciais da operação, que envolve folha de pagamento, compra de combustível e peças para manutenção, por exemplo, é imprescindível a arrecadação através do funcionamento dos ônibus. Ou seja, o que eles estavam falando é que se com 3 dias de paralisação não houve arrecadação e seria impossível fazer o adiantamento salarial se por 3 dias eles ficaram de braços cruzados e a empresa não teve faturamento. Continua a nota. Por esses motivos, mais uma vez, a Turp Transporte segue convocando os rodoviários contratados para a imediata retomada aos postos de trabalho, ampliando a cobertura do atendimento já nas primeiras horas de hoje. Só que essa nota toda caiu por terra e aí segue a nota falando de quais linhas estavam operando no dia de ontem e que a empresa estava trabalhando para a regularidade da operação,
mas isso tudo caiu por terra porque o prefeito decretou a intervenção na empresa Turp e agora o interventor ele vai ver realmente como estão as contas da empresa Turp, se realmente não tem dinheiro para deixar os salários atrasados, FGTS sem pagamento, vale alimentação também atrasado. Agora o interventor ele vai pontualmente ver o que realmente está se passando dentro da empresa Turp. E aí a população vai saber realmente se era válido isso ou não. Se a Turp estava realmente atrasando porque não tinha dinheiro ou porque não considerava os seus rodoviários, os seus funcionários. E aí a população vai saber certinho o que estava acontecendo. E aí, ainda falando sobre esses assuntos, porque a história é bem mais grave. A TV Correio da Manhã recebeu relatos de funcionários da Turp Transporte relacionados a atraso no pagamento, falta de repasses. E os problemas, é claro, refletem parte do cotidiano dos colaboradores que atuam na empresa e a realidade do transporte público em Petrópolis. E mais um capítulo da novela dessa paralisação. Vamos conferir mais essa reportagem. Cara, eu tô num estresse, mas sabe, num estresse tão grande, já me fez tão mal, que eu não sei nem o que eu vou fazer, sabe? Porque é uma covardia tão grande que eles estão fazendo. As falas são de um funcionário da Turp Transporte, que preferiu não se identificar. Ele alega que há descontos diretos no contra-cheque, como o INSS e o plano dentário, mas que os valores não estariam sendo repassados. Segundo o trabalhador, mesmo com as reclamações, a empresa estaria pressionando os funcionários para retornarem ao trabalho. E não repassando o plano dentário de 30, 20 reais, sei lá quanto que é o plano dentário, nem lembro, que é um troço tão pouco, e eles não repassando, e o pessoal passando vergonha na sala de dentista, porque não tem repasse. A paralisação dos rodoviários da Turp entrou no terceiro dia nesta quarta-feira, dia 20 de maio. Na terça-feira, 3 ônibus da linha 700 voltaram a circular, além de um coletivo que opera no Hospital Alcides Carneiro. Os veículos que retornaram para as ruas contaram com o apoio da Polícia Militar para garantir a segurança dos motoristas e dos passageiros. O funcionário também relata problemas relacionados ao FGTS, que, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, o Cetranspetro, já teriam sido acordados. Mesmo assim, de acordo com o trabalhador, os problemas enfrentados pelos funcionários vão além das questões salariais. Eu não tenho noção de que é trabalhar na Turp. Eu só estou aqui mesmo trabalhando na Turp porque eu gosto do que eu faço. Gosto da amizade que eu fiz, da galera que eu carrego aí, entendeu? Então isso é uma das coisas que me prende na Turp. Segundo o funcionário, o que mais chama a atenção é que os descontos são realizados normalmente, mas os repasses não acontecem. Na última greve, houve um acordo entre o sindicato, a empresa e os funcionários. No entanto, de acordo com ele, o acordo não teria sido cumprido pela Turp. Era para ter pago dia 15, eles não pagaram o nosso vale alimentação. Depois mandaram os rapazes embora. Os que foram lá, foi tudo assinado, protocolado, e eles não cumprem com nada. A Turp informou que os rodoviários que estão à frente da paralisação poderão ser demitidos. Segundo a advogada Ana Carolina Peran, como o transporte público é considerado um serviço essencial, a legislação exige comunicação prévia para a realização de uma greve. Se o movimento foi antecipado antes da data que foi comunicada, ele pode ser considerado irregular ou até abusivo, especialmente se ele prejudicou totalmente o serviço. No entanto, a advogada explica que a participação na greve, por si só, não justifica uma demissão por justa causa. A jurisprudência é muito clara, a simples adesão à greve não constitui uma falta grave. Então, a demissão sem justa causa ela até pode ocorrer, desde que pagas todas as verbas rescisórias. Já a justa causa ela só seria defensável se a empresa comprovasse uma conduta individual grave. De acordo com Ana Carolina, a consolidação das leis de trabalho, a CLT, exige que haja uma falta grave individual para que a justa causa seja aplicada. A empresa até pode demitir, mas ela não pode transformar essa simples participação da paralisação
e uma justa causa automática. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Em nota, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, da CPTrans, informou que notificou formalmente a empresa Turp Transporte para que restabeleça a operação do transporte coletivo no município. A notificação também alerta que a continuidade da paralisação poderá resultar na aplicação de outras sanções administrativas, como multa, intervenção na operação do serviço e até caducidade da concessão. Pois é, a reportagem procurou o Cetranspetro para falar sobre todas essas questões e até agora não recebemos nenhum retorno, mas agora, né, já tem a intervenção aí na empresa Turp e eles nem vão conseguir responder também, né? Gente, olha só que chuva na manhã de ontem, né? Pegou todo mundo desprevenido. Pois é, foi a passagem de uma frente fria que colocou o município de Petrópolis em alerta no dia de ontem. E logo no início da manhã choveu tão forte em alguns pontos, na verdade na cidade toda, mas em alguns pontos da cidade houve o quê? Alagamento. Devido ao elevado volume de chuva, tempo fechado, neblina, queda nas temperaturas. Vamos ver agora a reportagem que mostra os estragos aí causados por essa chuva forte que atingiu a cidade de Petrópolis no dia de ontem. A chuva intensa registrada pela manhã exigiu atenção redobrada de motoristas e pedestres. No centro da cidade e em alguns bairros, as ruas ficaram tomadas pela água, o que aumentou a preocupação dos moradores com possíveis transtornos. Segundo a Defesa Civil, os maiores acumulados foram registrados nos bairros Independência, com mais de 33 milímetros de chuva, além das regiões do LNCC e Chácara Flora, com volumes acima dos 30 milímetros. Apesar do susto, não houve registros graves de ocorrências. A chegada dessa frente fria também reacende o alerta para áreas de risco em Petrópolis. Em períodos de chuva intensa, o monitoramento das condições é fundamental para prevenir transtornos e permitir respostas rápidas em situações de emergência. A Rua Coronel Veiga também precisou ser interditada após o transbordamento do rio Quitandinha. A Defesa Civil emitiu alertas via Cell Broadcast e chegou a acionar as sirenes na região por risco de inundação. A via foi liberada novamente pouco antes das 10 horas da manhã. Defesa Civil informa. Rua Coronel Veiga interditada devido à inundação. Permaneçam em locais seguros ou dirijam-se para ilhas de segurança. Segundo os órgãos de meteorologia, a previsão é que o tempo fique instável e com temperaturas mais baixas durante a noite e a madrugada desta quarta-feira. A Defesa Civil orienta que moradores acompanhem os alertas oficiais e acionem o órgão em caso de necessidade. Como consequência dos alagamentos registrados em diferentes pontos da cidade, cerca de 70 linhas de ônibus tiveram a operação interrompida durante a manhã, o que deixou a população à mercê do tempo. Importante pedir para a população seguir os canais da Prefeitura de Petrópolis da Defesa Civil com maiores informações. E qualquer emergência, ligar 199. Segundo a Defesa Civil, essa frente fria ainda pode provocar chuvas moderadas a forte em Petrópolis nas próximas horas. Diante desse cenário, outro ponto chama atenção. Petrópolis continua sem o funcionamento das câmeras de monitoramento urbano. Para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os equipamentos são importantes para a população acompanhar áreas de alagamento, encostas e as condições do trânsito durante os temporais. Pois é, olha só, gente, a gente entrou também em contato com a Prefeitura de Petrópolis e questionou sobre a situação dos sistemas de câmera de monitoramento urbano. E a Prefeitura nos informou que a SSOP não foi notificada da Defensoria Pública, que pede aí a volta do sistema de monitoramento urbano, mas todos os procedimentos para licitação para a volta dessas câmeras já estão em andamento e todas as providências estão sendo agilizadas para a retomada do serviço o mais rapidamente possível e expansão do sistema de monitoramento da cidade.
A gente vai fazer agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já com mais notícias sobre a intervenção do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, na empresa Turpi Transportes. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
de volta. E os clientes da Naturgy, no estado do Rio de Janeiro, vão pagar menos pelo gás natural a partir do dia 1º de junho. A redução nas tarifas vai beneficiar mais de 1 milhão de consumidores dos setores residencial, comercial, industrial e de GNV. A redução é resultado de um acordo firmado entre a Naturgy e a Petrobras, com mediação da Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar e da Agenesa. Na região metropolitana do Rio, os clientes residenciais terão redução média de 2,3%. O mesmo percentual será aplicado ao setor comercial. Já os postos de GNV terão queda de 6,3% nas tarifas, enquanto as indústrias terão redução de 5,9%. No interior do estado, a queda para os clientes residenciais será de 2,9%. O setor comercial terá redução de 3,4%. Já os postos de GNV vão registrar queda de 6,4% e as indústrias de 6,1%. Segundo a Naturgy, o objetivo do acordo foi garantir tarifas mais acessíveis para os consumidores, mesmo diante dos impactos do cenário internacional sobre o setor de energia. E o Ministério da Educação divulgou o calendário do Censo Escolar da Educação Básica de 2026. A coleta de dados será feita em 2 etapas por meio do sistema EducaCenso e vai até maio de 2027. A primeira fase começa no dia 27 de maio e segue até o dia 31 de julho de 2026. Nesse período, escolas e redes de ensino devem registrar e enviar as informações sobre matrícula dos alunos. Os dados preliminares serão encaminhados ao Ministério da Educação no dia 27 de agosto. Após a divulgação inicial, haverá um prazo para conferência, confirmação e possíveis correções das informações. Os resultados finais do censo escolar estão previstos para o dia 1º de fevereiro de 2027. Na mesma data, começa a segunda etapa da coleta, chamada Situação do Aluno, voltada ao levantamento de dados sobre rendimento e trajetória escolar dos estudantes. Essa segunda fase segue até março de 2027, com um novo período de conferência e ajustes. Os resultados finais, incluindo indicadores de rendimento escolar, devem ser divulgados no dia 14 de maio de 2027. Segundo o MEC, os dados do censo escolar passam a ser considerados estatísticas oficiais da educação básica após a publicação final no Diário Oficial da União. A portaria também garante que as informações coletadas terão uso exclusivamente estatístico, com proteção dos dados pessoais. E a comissão especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais e o fim da escala 6x1 adiou para a próxima segunda-feira a apresentação do parecer do relator, o deputado Léo Prates, do Partido Republicanos da Paraíba. Pelo cronograma inicial, o relator divulgaria seu texto na última quarta-feira, ontem, dia 20. Esse adiamento ocorre em meio à pressão de setores do empresariado e de partidos da oposição e do chamado Centrão, que reúne legendas da direita tradicional para incluir uma regra de transição de 10 anos com redução do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para os trabalhadores e também a exclusão de categorias consideradas essenciais. O presidente da comissão, o deputado Alencar Santana, do Partido Trabalhista de São Paulo, informou que precisa de mais tempo para negociar a regra de transição, mas que a data da votação do texto, prevista para o dia 26 de maio na comissão, será mantida. Uma das emendas apresentadas pelo deputado Sérgio Turra, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, que conta com a assinatura de 176 deputados, afirma que o fim da escala só entraria em vigor em 10 anos, justamente após a promulgação da emenda constitucional. A sugestão ainda exclui da redução da jornada os trabalhadores considerados essenciais. A lista de deputados que apoiam a emenda inclui principalmente 61 parlamentares do PL, 32 do PP, 33 do União, 17 do Republicanos e 13 do MDB. Além disso, a emenda votada reduz de 8% para 4% a contribuição patronal ao FGTS e isenta temporariamente a contribuição das empresas à Previdência Social, que atualmente é de 20% sobre o salário. Atualmente, o governo federal defende uma proposta sem regra de transição e também sem a redução de salário.
E o Ministério da Educação anunciou novas mudanças para o Enem de 2026. Entre as principais novidades está a inscrição automática dos alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública no exame. A expectativa do governo federal é ampliar a participação dos estudantes e facilitar o acesso à prova. A medida foi oficializada por meio da portaria número 422 de 2026, publicada na segunda-feira pelo Ministério da Educação. Com a nova regra, os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública serão inscritos automaticamente no Enem, a partir dos dados enviados pelas redes de ensino. Os alunos terão apenas que confirmar a participação no exame, escolher a língua estrangeira da prova e solicitar recursos de acessibilidade, caso necessário. A portaria também prevê a inclusão do Enem no sistema de avaliação da educação básica, como forma de ampliar a participação dos estudantes e fortalecer o uso do exame como ferramenta de avaliação educacional. Outra novidade anunciada pelo MEC é a ampliação dos locais de aplicação das provas. O INEP, que é responsável pelo Enem, deve aumentar em cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o exame. Segundo o Ministério, a expectativa é de que 80% dos estudantes da rede pública possam fazer as provas na própria escola onde estudam. O governo também prevê ações de apoio para transporte e deslocamento dos candidatos que precisarem realizar o exame em outras cidades. Com mais mudanças, o MEC espera que pelo menos 70% dos alunos concluintes das escolas públicas participem do Enem em 2026, consolidando o exame como uma das principais portas de acesso ao ensino superior no país. E os cursos de graduação em enfermagem de todo o país deverão ter formato presencial, duração de 5 anos e carga horária mínima de 4.000 horas. Além disso, o estágio supervisionado obrigatório deverá corresponder a 30% da carga horária total, no mínimo. As mudanças estão previstas em resolução do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 19 de maio, e servem para as modalidades de bacharelado e licenciatura. As instituições de ensino têm até o dia 30 de junho de 2028 para se adaptar às novas regras. A medida define princípios, estrutura curricular e critérios para a formação de profissionais da área em todo o país, alinhados aos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, com ênfase na promoção da saúde, na redução de desigualdades e no respeito à diversidade. Entre os pontos principais, o texto destaca a integração entre ensino, pesquisa e extensão, além da articulação entre teoria e prática desde o início da graduação. As novas diretrizes também detalham as competências esperadas por profissionais após a formação, sendo elas a atuação no cuidado individual e coletivo, gestão de serviços de saúde, desenvolvimento de ações educativas e participação na formulação de políticas públicas. O currículo deve contemplar áreas como cuidado em saúde, gestão, pesquisa, desenvolvimento profissional e educação em saúde. Para a formação em licenciatura, a norma prevê a atuação prioritária na educação profissional técnica de nível médio, com foco na formação de docentes para cursos técnicos em enfermagem. O projeto pedagógico deverá seguir diretrizes específicas da formação docente e valorizar princípios como inclusão, democracia e compromisso com o SUS. De acordo com a resolução, as mudanças buscam atualizar a formação em enfermagem diante das demandas contemporâneas da saúde e fortalecer a qualificação dos profissionais que atuam no sistema público e privado. E o mercado automotivo do Rio de Janeiro registrou alta no volume de veículos financiados no mês de abril. O destaque foi para os carros 0 km e os veículos pesados. O volume de veículos financiados no estado do Rio de Janeiro cresceu 11,3% em abril de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Trilia, linha de negócios da B3, voltada para dados e inteligência de mercado. Entre os veículos leves, o aumento foi de 15,5%, com destaque para os modelos 0 km, que tiveram alta de 31,1% nas vendas financiadas. Os carros usados também registraram crescimento, com avanço de 11,2%. No segmento de veículos pesados, como caminhões e ônibus, o crescimento foi de 23,6%. Os modelos novos tiveram alta de 42%, enquanto os usados avançaram 9,1%.
As motos também apresentaram um resultado positivo, com um aumento de 1,7% nos financiamentos. O desempenho foi puxado pelos modelos usados, que cresceram 21,9%. Já as motos novas tiveram queda de 7,1% no período. Segundo a Trilia, o cenário indica maior disponibilidade de crédito, o que tem ajudado a manter o ritmo positivo do mercado automotivo, mesmo com os juros elevados. No acumulado de janeiro a abril, o total de veículos financiados no Rio também apresentou alta, com um crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período de 2025. A pesquisa mostra ainda que os preços dos veículos usados tiveram queda média de 1,55% em abril, após uma sequência de altas nos meses anteriores. E o aplicativo do Bolsa Família passou a contar, a partir dessa semana, com novas funcionalidades e serviços para os beneficiários. A atualização tem como objetivo tornar o acesso às informações mais simples, intuitivo e acessível. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, as mudanças foram desenvolvidas em parceria com a Caixa Econômica Federal e devem beneficiar mais de 19 milhões de famílias em todo o país. A nova versão do aplicativo está disponível para dispositivos Android por meio da loja Google Play. Com a atualização, o responsável familiar poderá consultar informações detalhadas sobre a situação do benefício, acompanhar os pagamentos e identificar possíveis pendências cadastrais que possam interromper o recebimento do auxílio. A expectativa é de que a ferramenta também ajude a agilizar o atendimento nos CRAs e em outros serviços públicos. Entre as novidades estão recursos de acessibilidade, como compatibilidade com leitores de tela, além de melhorias no extrato de pagamento, nas mensagens do programa e no calendário de repasses. O aplicativo também vai permitir o acesso a outros programas do governo. O governo federal informou ainda que as novas funcionalidades serão apresentadas oficialmente no dia 27 de maio em Brasília. Na mesma data, será lançado um site exclusivo do Bolsa Família com informações sobre pagamentos, regras do programa e canais de atendimento. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, a gente já vem com o nosso repórter Gabriel Toledo ao vivo, falando lá do terminal rodoviário aqui do centro da cidade. E ele vai trazer mais informações sobre a intervenção que o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, decretou na noite de ontem. Não saia daí, porque a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo.
Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. E a gente começa esse bloco, esse nosso terceiro bloco, voltando a falar que o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, decretou na noite de ontem, quarta-feira, a intervenção da empresa Turp Transporte, após o terceiro dia consecutivo de paralisação no transporte público na cidade. Terceiro dia agora, nesse momento, né? A gente não está nem contando todas as outras paralisações que foram feitas pelos rodoviários. Pois é, e com isso, com o decreto dessa intervenção, terminou a paralisação dos rodoviários e os ônibus da Turp já voltaram a circular na cidade. E quem traz todas as informações sobre esse tema é o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele está ali na entrada do terminal rodoviário aqui do centro da cidade e nos traz todas as informações sobre essa intervenção e sobre os ônibus que já estão circulando, não é isso, Toledo? Bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Como você mesmo disse, esse anúncio da intervenção foi feito pelo prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, em um vídeo publicado nas redes sociais, junto com o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, o presidente Luciano Moreira. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, a medida foi adotada após a empresa conseguir normalizar a operação durante os dias de greve. A gente está acompanhando aí na tela uma página do Diário Oficial aqui de Petrópolis, onde se mostra essa publicação dessa intervenção. De acordo com o prefeito Ingo Rames, a intervenção tem como objetivo garantir a retomada gradual da circulação dos ônibus e reduzir os impactos para a população. Vamos conferir agora um vídeo publicado nas redes sociais. Intervenção na empresa Turp. Hoje, quarta-feira, passam das 18 horas, estou aqui com o nosso presidente Luciano Moreira, nosso procurador, doutor Fernando, para que a gente possa publicar o decreto de intervenção na empresa Turp, para que a gente possa retomar as atividades de forma gradual, já a partir dessa madrugada. Já é o terceiro dia de greve, tivemos todo o trabalho jurídico necessário para que pudéssemos retomar a operação. Infelizmente, a empresa não cumpriu sua obrigação, então nós estamos agora com uma atitude mais enérgica, fazendo essa intervenção para que a gente possa garantir o serviço que a população merece. Não é isso, Luciano? Exatamente, prefeito. A gente aproveita então a oportunidade também para pedir para que os rodoviários possam então voltar aos seus postos de trabalho já amanhã, para que a gente vai estar lá pessoalmente na soltura de frota, acompanhando e informando ao grupo de trabalhadores como é que vai ser o dia e também lhe trazer aqui os relatórios ao longo de todo o dia, como é que essa operação funcionou e quais foram os passos dessa inicial intervenção. E obrigado pela tua confiança. Nada. Então a gente pede mais uma vez aos rodoviários que possam retomar seus postos de trabalho a partir de amanhã. Nós estaremos acompanhando isso no nosso dia a dia e também a população que possa nos ajudar nesse retorno e a gente durante o dia vai atualizando todos vocês sobre essa operação, tá? Um grande abraço a todos e até amanhã. E olha, gente, e horas depois desse anúncio, por volta de 3h30 da manhã,
a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans divulgaram um comunicado informando que a greve havia sido oficialmente encerrada na madrugada desta quinta-feira. A gente está acompanhando aí imagens dessa manhã, dessa quinta-feira, dos ônibus circulando ali na rua 13 de maio, no centro histórico de Petrópolis. Segundo o município, equipes técnicas da Prefeitura, da CPTrans e o interventor nomeado, Júnior César Maurício Marinho, estiveram desde 3h30 da manhã no terminal Correias e no diálogo com os trabalhadores da empresa. Ainda de acordo com a Prefeitura, uma reunião foi realizada nas primeiras horas do dia para alinhar os detalhes operacionais da retomada do serviço e definir um plano prioritário da circulação dessas linhas. A administração municipal afirmou que o objetivo era restabelecer a confiança da categoria e colocar os ônibus nas ruas o mais rápido possível. Com o fim da paralisação e o início da atuação dessa comissão interventora, os veículos começaram a deixar as garagens nas primeiras horas do dia e a operação passou a ser normalizada gradativamente ao longo dessa manhã. Agora vamos acompanhar um vídeo do presidente da CPTrans, Luciano Moreira, falando sobre esse assunto. Intervenção na TURP. Hoje a gente tem 100% da operação rodando, então operação normalizada. Você que está indo para a escola, trabalhar, você que precisa sair de casa, para ir no hospital, operação normal. Dito isso, a gente já teve a primeira reunião com os rodoviários, na garantia de que a gente hoje vai levantar as informações necessárias para garantir o pagamento dos salários, dos direitos trabalhistas e com mais confiabilidade, com mais confiança, tanto dos rodoviários quanto do próprio sistema, conseguir superar as principais dificuldades que tenham sido apontadas pelos rodoviários ao longo desses últimos dias. A gente vai dar sucessivos relatórios, informações à população para acompanhar o nosso trabalho e garantir que todo mundo saiba, com as portas abertas, o que está acontecendo nessa intervenção. E a gente também vai estar convidando os órgãos de controle, como o Ministério Público e a própria Justiça, a participarem desse processo junto com a gente. A gente pede que a população torça pelo nosso sucesso, pelo nosso trabalho, para que a gente saia dessa luta constante que a gente tem visto para um momento de construção, um momento de fato de superação dos grandes problemas que o nosso sistema de transporte tem passado. É isso aí, um abraço. Do anúncio da greve, e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou que um acordo firmado entre a entidade e a CPTrans previa a participação conjunta da intervenção na empresa e na identificação das questões que precisariam ser solucionadas. Já a TURP divulgou na noite desta quarta-feira uma nota afirmando que não conseguiria realizar o pagamento do adiantamento salarial previsto para o dia 20 por conta dessa paralisação. A empresa alegou que a falta da circulação de ônibus comprometeu a arrecadação necessária para manter as despesas como folha de pagamento, combustível e manutenção da frota. Roberta, vale frisar que, mais uma vez, a gente segue acompanhando toda essa situação do transporte público aqui de Petrópolis. E daqui a pouco a gente vai conversar com a população para ver como que ela foi realmente afetada durante todo esse período de paralisação dos rodoviários da TURP aqui em Petrópolis. Volto com você. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí, o importante é isso, temos ônibus da TURP circulando na cidade, terminou a paralisação dos rodoviários da empresa e os petropolitanos podem ir e vir na cidade de Petrópolis. Obrigada, Toledo, e a gente continua aqui, porque olha só, gente, o prédio histórico dos Correios de Petrópolis, aquele grandão bem no centro da cidade, foi colocado à venda por meio da modalidade de venda direta. De acordo com os Correios, essa modalidade é destinada exclusivamente à administração pública federal, estadual e municipal e permite a aquisição de imóveis da estatal sem necessidade de licitação. Vamos conferir. Localizado na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, o imóvel aparece à venda no site dos Correios, na seção de venda direta. A modalidade é destinada exclusivamente à administração pública federal, estadual e municipal. O formato permite a aquisição de imóveis da estatal sem a necessidade de licitação. No dia 12 de fevereiro deste ano, a agência dos Correios foi reaberta nos fundos do prédio após quase 2 anos. Mas a história do imóvel vai muito além. Em 1º de outubro de 1848, Dom Pedro II assinou o decreto de implementação dos Correios em Petrópolis, que foi um dos primeiros do país.
O palácio é obra do governo republicano e foi inaugurado em 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa. Segundo os Correios, a venda direta proporciona eficiente, agilidade e segurança jurídica, quando há justificativa administrativa e interesse público devidamente demonstrado por algum órgão. De acordo com o site da estatal, o terreno tem uma área de mais de 1.200 metros quadrados e a área construída é de cerca de 1.700 metros quadrados. Pois é, gente, a reportagem procurou os Correios para questionar sobre a venda do prédio, mas até o momento não tivemos retorno. E uma operação realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo PROCON do Rio identificou irregularidades em agências bancárias públicas e privadas em Teresópolis. Entre os problemas encontrados estão falhas que comprometem a segurança, a privacidade e o direito à informação dos clientes. Durante a fiscalização, os agentes encontraram guarda-volumes instalados nas calçadas das agências, situação que pode expor os pertences dos consumidores e comprometer a segurança durante o atendimento. As equipes também identificaram a ausência de divisórias entre os caixas, o que afeta diretamente a privacidade dos clientes durante operações e movimentações financeiras. Outras irregularidades apontadas foram a falta de autenticação do livro de reclamações junto ao PROCON RJ e a ausência do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, documentos obrigatórios para o funcionamento das instituições. O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, destacou que as irregularidades representam descumprimento das normas de proteção ao consumidor, especialmente em serviços essenciais e de grande circulação. Segundo ele, as instituições financeiras têm o dever de garantir um atendimento seguro, transparente e adequado aos consumidores. E olha só, gente, troca dança das cadeiras na Prefeitura de Petrópolis porque o prefeito Ingo Rames nomeou Juarez Borges como novo secretário de Fazenda do município. Ele substitui Delmir Custódio, que volta a ser subsecretário da pasta. Juarez dos Reis Borges tem mais de 40 anos dedicados ao serviço público, tendo passado por funções na Câmara Municipal de Petrópolis, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, e também na Prefeitura de Petrópolis. Juarez era atualmente subsecretário de Contadoria e possui bacharel em Direito e pós-graduação em Direito Público e Administração Pública. Ele substitui Delmir Custódio, que estava no cargo há pouco mais de um mês. Delmir segue na Secretaria de Fazenda, retomando o cargo que ocupava anteriormente, como subsecretário. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E a Prefeitura de Petrópolis publicou um decreto que cria um grupo de acompanhamento para revisar e atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Segundo o Ministério Público Estadual, o plano não passa por modificações desde 2014 e o órgão acompanha o caso desde o ano passado e alertou para o risco de perda de recursos financeiros destinados à revisão desse documento. O decreto foi publicado no último dia 12 de maio e cria o chamado Grupo de Acompanhamento da Revisão e Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. A medida veio após uma nova manifestação do Ministério Público, que acompanha o caso desde 2025. Segundo a promotoria, o município corria o risco de perder recursos já disponibilizados pelo Comitê Piabanha para a revisão do plano. Ainda de acordo com o Ministério Público, o documento permanece sem atualização desde a elaboração, em dezembro de 2014. Em maio do ano passado, o Ministério Público ajuizou uma ação civil contra a Prefeitura de Petrópolis e a Condep, cobrando a adequação do município às regras do novo Marco Legal de Saneamento. O órgão também apontou sucessivos adiamentos na revisão do plano, que deveria ter sido atualizado desde 2018. Segundo o decreto, o grupo será formado por pelo menos 3 servidores municipais, responsáveis por acompanhar a atuação técnica e administrativa necessária para a revisão do plano.
O trabalho também envolve a articulação com a Associação Progestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e o Comitê Piabanha. Em ações anteriores, o município informou que o processo de revisão já estava em andamento e que a contratação da empresa responsável ocorreria em 2025. E o município de Nova Friburgo sediou uma reunião organizada pelo Ministério Público do Estado do Rio para tratar de assuntos relacionados às medidas adotadas pelo poder público para a prevenção dos efeitos causados por desastres socioambientais na cidade. O município serrano tem históricos que demonstram a fragilidade frente aos efeitos climáticos extremos. Devido ao estado de vulnerabilidade no combate aos efeitos climáticos extremos em Nova Friburgo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro promoveu um evento para discutir as medidas adotadas para a prevenção dos efeitos causados pelos desastres naturais, já que o município teve falhas apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado nas políticas de prevenção e respostas a desastres, ao lado das cidades de Petrópolis e Teresópolis, ambas sucintas às tragédias socioambientais. Segundo dados do terceiro relatório de cidades, chuvas e prevenção, os municípios da região serrana reservam menos de 0,5% do orçamento público para investir em defesa civil e prevenção de desastres socioambientais. O levantamento também indica que o conjunto serrano possui o maior número de mortes por eventos climáticos extremos. Segundo o relatório, Nova Friburgo investe apenas 0,053% do orçamento municipal na Secretaria de Defesa Civil. O percentual caiu drasticamente em 2025, passando de 0,25%, aproximadamente R$ 2.374.000 em 2024, para R$ 537.000, valor correspondente à porcentagem atual. Por esse motivo, o MPRJ se torna um aliado da causa ao monitorar as principais ações, projetos e programas que visam a prevenção de desastres naturais. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, aqui em Petrópolis tivemos diversos pontos de alagamento por causa das fortes chuvas que foram registradas na cidade nesta quarta-feira. E para essa quinta-feira, a previsão continua de chuva, mas não tão forte. Mas vamos começar por Nova Friburgo, onde o dia será de sol com algumas nuvens. E além disso, chove rápido durante o dia e a noite, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira será bem parecida. A previsão indica um dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. A noite será chuvosa e as temperaturas vão variar entre mínima de 14 e máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado e com chuva já pela manhã. A tarde será com temporal e a noite será chuvosa. Nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 18 graus. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme. Os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e também à noite, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E a gente também fica por aqui. Uma ótima quinta-feira e amanhã estou de volta às 7h30 da manhã. Eu espero você. Tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã. Pessoal, mais um programa Fala Doutor.